pessoal, tudo bem por aí? Professora Virgínia Righetti, mais uma vez, para tratarmos sobre um assunto que é muito urgente. Não só para a construção da sua redação, mas como para o entendimento do meio ambiente. Meio ambiente este que é um assunto que eu adoro, já que é a minha, a sua, a casa de todos. E a gente vai estar tratando sobre isso, sobre a questão da energia, sobre a questão dos combustíveis fósseis. A humanidade vai conseguir conviver sem eles? Mas se você está aí do outro lado, João, Stephanie, Vitória, Priscila, vai colocando os nomes de vocês aqui para eu não precisar adivinhar. Se vocês se perguntaram o que são combustíveis fósseis, por que a última aula sua de geografia você já não se lembra, ou de biologia, eu vou começar a falar de forma didática aqui para a gente relembrar, certo? Então, essa aula vai ter tanto uma funcionalidade de conteúdo para você construir bem uma redação, como também vai ter uma funcionalidade de entendimento do meio ambiente. Então, vamos entender. O que seriam os combustíveis fósseis? Vou passar o PowerPoint para vocês. Vamos compreender. Os combustíveis fósseis, queridos, são substâncias de origem mineral, formados por compostos de carbono. Ficou complicado? Vou explicar melhor. Esses combustíveis, eles são originados pela decomposição de resíduos orgânicos. Só que esse processo, na verdade, ele leva milhões de anos, certo? Então, é um processo de muito tempo, os combustíveis fósseis. Logo, eles são considerados recursos naturais, certo? Se a natureza levou milhões de anos para que esses combustíveis tivessem a origem mineral, isso então quer dizer que eles não são recursos naturais renováveis, certo? São mais usados, gente, no mundo, para quê? Para gerar energia elétrica e para movimentar veículos. E aí você vai ficar se perguntando, poxa, agora eu estou conseguindo compreender. Professora, você quer falar sobre o petróleo, por exemplo? Ah, agora eu estou entendendo. Substâncias de origem mineral que levou milhões de anos para serem criadas, só que são recursos naturais não renováveis, ou seja, eles não vão estar sempre à disposição. Conseguiu compreender, gente? Por favor, coloca um joinha, um coração aqui para mim. E aí você vai se perguntar, onde que eu posso encontrar esses combustíveis fósseis? Esses combustíveis, eles podem ser encontrados em áreas profundas do solo ou no fundo do mar. Se você mora em campos, se você mora em cidades que têm a Petrobras, polos da Petrobras, você deve perceber que existem plataformas que ficam no mar. E de lá, elas retiram esses combustíveis fósseis lá das profundezas mesmo, gente. Existe até um outro tipo que a gente pode conhecer que está muito abaixo da superfície, que é o chamado pré-sal. Beleza? O pré-sal, gente, são rochas sedimentares que foram formadas há mais de 100 milhões de anos com a separação dos atuais continentes sul-americano e sul-africano. E africano, não sul. Com essa separação surgiram grandes depressões que deram origem a diversos lagos que mais tarde foram conectados ao oceano. Ok, gente? E o pré-sal, ele serve como uma área de reserva petrolífera que fica debaixo de uma profunda camada de sal, então é bem lá na profundeza mesmo, formando uma das várias camadas rochosas do subsolo marinho. Então, se a gente for parar para perceber, a energia que a gente consome, ela vem da natureza. Só que essa energia, ela não é renovável. E aí a gente tem um problema. A gente precisa, no mundo, procurar outras alternativas de energias que sejam renováveis, energias que sejam menos poluentes, correto? Então, vamos aos exemplos.
Os combustíveis fósseis mais conhecidos são quais? Queria que vocês colocassem no chat aqui para mim. Vamos lá, eu já dei um spoiler. Gasolina, certo? Vai pensando, o que faz o carro se movimentar além da gasolina? Ouvi aí de vocês. Óleo diesel. E o que faz você, por exemplo, também movimentar o seu carro além da gasolina, além do óleo diesel? Aquilo que está muito na moda de uns anos para cá, que é inclusive mais barato, o gás natural, certo? E também existe o carvão mineral. O problema todo, gente, é que a quantidade da queima de gasolina, a quantidade da queima de óleo diesel, de gás natural, de carvão mineral, sobretudo as indústrias fazem a queima desse carvão mineral, eles vão acabando com o meio ambiente, ok? A queima desses combustíveis são usadas para gerar energia, movimentar os motores de máquinas, por exemplo, de veículos, de transportes, e até mesmo gerar energia elétrica, no caso das usinas termoelétricas. E quais são as desvantagens disso tudo, pessoal? Toda a queima desses combustíveis gera o que na atmosfera? Gera mais poluição. Então, se eu tenho esses combustíveis gerando poluição para a atmosfera, logo, eles são responsáveis pelo efeito estufa, pelo chamado efeito estufa. E por uma questão que a gente tem visto muito e conversado muito, sobretudo aqui nas aulas de atualidade, vocês podem pesquisar algumas aulas minhas, que é sobre a era da fervura global. A queima desses combustíveis gera altos índices de poluição atmosférica, logo são grandes responsáveis pelo efeito estufa e pelo aquecimento global, certo? A Terra cada vez mais quente, a atmosfera cada vez mais frágil por conta da queima desses combustíveis. Então, é necessário movimentar uma mudança? Quais seriam as mudanças que o mundo faria para que essa questão da atmosfera, da poluição atmosférica acabasse? Gradativamente. Então, vamos lá, gente. Além disso, os gases poluentes são substâncias tóxicas e partículas sólidas resultantes da queima destes combustíveis que são altamente prejudiciais à saúde dos seres humanos. Complicado, né, gente? Porque a gente mora num mundo que a gente utiliza os recursos naturais, a gente desmata as florestas, enfim, e aí a gente acaba causando um perigo para a nossa própria saúde. E esse ano ainda aconteceu a COP28, ok? O que seria a COP28? Coloquem aqui para mim, gente. O que seria a COP28? Quero ver vocês responderem. Vamos lá. Aconteceu a COP28, os países que mais poluem, os países mais ricos, concordaram em acabar com a sua dependência do petróleo e de outros combustíveis fósseis, mas a tarefa não é fácil. Por que não seria fácil, gente? Porque essa queima de combustíveis fósseis traz energia, certo? Traz energia, então traz produtividade. Se eu tenho produtividade, eu tenho lucratividade. Uma coisa está ligada à outra. Então, a 28ª Conferência de Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas, prevista, né? Aconteceu esse ano, há pouco tempo atrás, 30 de novembro, e seguiu até o dia 12 de dezembro, lá em Dubai, nos Emirados Árabes. E a expectativa desse encontro era que fossem discutidas as questões das mudanças climáticas, certo? E que ações concretas fossem assimiladas, essas ideias, para que, gradativamente, a queima dos combustíveis fósseis seja diminuída. Então, vamos lá, pessoal, aqui no PowerPoint. Coloquei essa notícia da BBC News Brasil para a gente acompanhar. E eu vou pedir para vocês
acompanharem comigo. Vamos lá. O primeiro passo para resolver um problema é identificá-lo. Eu queria que vocês colocassem no chat, por favor, quais os problemas ligados à queima desses combustíveis fósseis que vocês conseguem ver de forma muito fácil. Eu pergunto a vocês se vocês trabalham em um outro lugar que vocês precisem pegar carro, estar no carro ou estar dentro do ônibus. Quando vocês vão para o trabalho de vocês, vocês passam muitas horas dentro desse ônibus? Fala sim ou não para mim. Se vocês passam muitas horas, vocês estão ali dentro de um transporte, do ônibus ou do carro, que está fazendo essa atividade de queima de combustíveis fósseis e gera para a atmosfera essa poluição constante. Agora você imagina um mundo inteiro trabalhando sobre esse aspecto nocivo. Então, é uma questão muito grande, a gente consegue identificar vários problemas, ok? Vamos lá. E o mundo finalmente reconheceu que a sua dependência dos combustíveis fósseis é um perigo para a sua existência. Representantes de quase 200 países concordaram, pela primeira vez, em tomar medidas para abandonar a utilização de petróleo, gás e carvão, a fim de conter as mudanças climáticas. O pacto histórico foi alcançado na cúpula COP28 das Nações Unidas, realizada nas últimas 2 semanas em Dubai, nos Emirados Árabes. Ok? Então, no entanto, o acordo parece difícil de se concretizar, pois não só depende, não inclui compromissos explícitos sobre a eliminação ou redução da utilização de combustíveis fósseis, como exigiram muitos países, grupos da sociedade civil e cientistas, mas por outros fatores. Quais seriam esses fatores pelos quais existe uma dificuldade do mundo a abandonar a queima dos combustíveis fósseis? Vamos lá, gente. Vamos fazer mais uma reflexão. Bom, vocês conseguem entender o que seria o carvão mineral? Alguém pode colocar aqui no chat para mim o que seria o carvão mineral? Para quem não sabe, vamos dar uma refrescada. O carvão mineral é a segunda fonte de energia mais utilizada no mundo, depois do petróleo, obviamente, sendo responsável por 23,3% da energia consumida no mundo em 2003 e no Brasil por 6,6%. O carvão mineral é um combustível fóssil muito antigo, formado há quase 400 milhões de anos. Então, depois do petróleo, é a segunda fonte de energia mais utilizada, ok? E também contribui para a poluição. Como seria o carvão mineral e as diferenças do carvão vegetal? O carvão mineral, basicamente, ele é uma rocha sedimentar, combustível, que acontece em estratos que são chamados de carvão. As formas mais duras, como o antrácito, podem ser encontradas em rochas metamórficas devido à posterior exposição a temperatura e pressão elevadas. Essas características, gente, de rochas metamórficas, eu não gostaria que vocês buscassem, porque é mais de geografia, tá? Então, acredito que não vai cair para tema de redação para vocês. Para quem não sabe, as rochas metamórficas são rochas originadas de outros tipos de rochas. Então, é como se fosse um desdobramento de rochas, certo? Que longe dos seus locais de formação e submetidas à pressão da temperatura, transformam-se e modificam-se suas características em um processo denominado como metamorfismo. Ou seja, queridos, essas rochas metamórficas, elas não são rochas originárias, elas são transformadas porque elas estão longe dos seus locais de formação, elas estão sofrendo uma pressão e temperaturas diferenciadas, então elas tomam uma outra maneira, certo, gente? Então, vamos continuar. Já o carvão vegetal é uma substância de cor negra empretecida, que é obtida pela carbonização da madeira ou da lenha. O que seria a carbonização da madeira?
Alguém pode me falar aqui como seria isso? A carbonização ela pode ser definida, gente, sendo a operação da decomposição térmica que a madeira sofre na ausência ou na presença controlada de ar, gerando um resíduo sólido chamado carvão vegetal, além de gases, ok? Eu gosto muito dessas aulas porque a gente sempre cria muitas questões e a gente passa a pesquisar mais. Então, pesquisem, por favor, a questão dos combustíveis fósseis, porque é um assunto demasiadamente complexo e profundo que a gente precisa estar em contato. Certo, gente? É muito utilizado aonde? Em situações muito normais para gente. Aquecedores, lareiras, churrasqueiras, fogões a lenha. Esse é o carvão vegetal, diferente do carvão mineral. Tá bom? Características do petróleo. Quais seriam, gente, as características do petróleo? O petróleo é uma substância oleosa, totalmente diferente do carvão mineral e vegetal. Inflamável, ou seja, pega fogo fácil, menos densa que a água, com cheiro característico de cor, variando entre negro, preto e castanho escuro, tá? Embora objeto de muitas discussões, ele é objeto de muitas discussões no passado. Hoje, a gente tem como uma certa origem orgânica, sendo uma combinação de moléculas de carbono e hidrogênio. Certo, gente? Os riscos ambientais são inúmeros. Se você mora aqui no Rio de Janeiro, você vai se lembrar de um derramamento de óleo na Baía de Guanabara, no ano 2000. Existiu um vazamento de óleo na Baía de Guanabara, ocorrido em janeiro de 2000, e foi um dos maiores desastres naturais ambientais relacionados à Baía de Guanabara, tá, gente? E a gente tem um acidente, que, na verdade, a gente precisa entender que essas indústrias, elas precisam também ter a noção dos riscos, elas não podem trabalhar dessa forma, e foi um dos maiores desastres para a Baía de Guanabara, que sofre por muito tempo com a questão da poluição. Tá bom, gente? Então, continuando aqui, vamos lá. Qual seria a primeira questão para a gente conseguir avaliar aqui das dificuldades para abandonar a queima de combustíveis fósseis? Vários meteorologistas e especialistas em clima dizem que a humanidade está prestes a atingir um marco importante. Vejam bem, nos próximos anos o pico de consumo dos combustíveis fósseis será ultrapassado. Em outras palavras, o mundo atingirá o seu nível máximo de utilização de carvão, petróleo e gás. A partir daí, a demanda começará a diminuir. Essa última é uma conquista relevante e algo que deve ser comemorado com entusiasmo, mas também levanta questões. Eu gosto muito de fazer essas marcações para vocês, porque na redação vocês precisam entrar primeiramente com uma introdução que mostre com clareza o objetivo que vocês vão apresentar. Então, se eu vou fazer uma redação sobre a questão climática, eu preciso apresentar de forma ampla, como vocês podem perceber, a nossa gradação da aula, e depois a gente vai afunilando. E é interessante, no decorrer da redação, vocês fazerem questionamentos, perguntas, dentro da própria produção de texto, certo? Então, façam isso, porque dá muito certo. A pessoa que corrige a sua redação, ela entende que você sabe do assunto e que você sabe discorrer, que você sabe explorar aquele tema. E é óbvio, para você entender, você não pode ter um auto-engano. Você tem que saber os conteúdos. Não de forma de maneira especializada. Não, mas de uma forma inteligente. E para isso a gente tem que ler, a gente tem que acompanhar os jornais e a gente tem que sempre estar se informando. Certo, gente? Então, aqui a gente tem os organizadores da COP28 com um consenso de que gradativamente é necessário a diminuição da queima dos combustíveis fósseis, mas como que vai haver essa mudança? Dia desses, que foi ontem, eu fui para o Rio, eu moro em Magé, na Baixada Fluminense. Inclusive, eu tenho uma notícia muito triste para falar para vocês que eu preciso compartilhar. Eu estou tão triste
que eu vou compartilhar isso porque tem a ver com a aula também, não especificamente sobre a queima dos combustíveis fósseis, mas sobre poluição e meio ambiente. Espera aí. Ontem, indo para o Rio, eu estava no carro com o meu marido e demoramos 3 horas para chegar no compromisso. E aí eu fiquei olhando a Baía de Guanabara poluída, aquele tanto de carro. Coloca aqui no chat se você enfrenta isso, esse terror todo dia. Graças a Deus eu não enfrento, porque eu trabalho aqui na minha cidade, dou aula aqui no presencial e no online, então não preciso ir para o Rio. Quando eu ia para gravar aula no centro do Rio era terrível, porque eu tinha que pegar ônibus. Eram horas dentro do ônibus. E aí eu fico pensando, caramba, 3 horas dentro de um ônibus. Quanto de combustíveis fósseis deve estar indo para a atmosfera? Aí você olha para o lado, tá lá aquela Baía de Guanabara que no ano de 1500, quando os portugueses chegaram aqui no Rio, devia ser a coisa mais linda. Portugueses, espanhóis não, franceses, holandeses foram para o Nordeste. Então aqui no Rio, portugueses, até alguns ingleses e franceses. Devia ser a coisa mais linda. O que a ação antrópica fez? Acabou não, porque ela ainda está viva. Ela não morreu completamente. Mas gradativamente eles vão acabando com o meio ambiente. Para vocês terem noção, gente, durante o século 17 e 18, para se ter energia não utilizava-se do carvão mineral, nem do petróleo, nem do óleo, mas utilizava-se o óleo da baleia. Sim, estou falando algo que acontecia. E a Baía de Guanabara era um estuário de baleias. Havia, gente, caça a baleias. A baleia, não sei se vocês sabem, mas quando ela está sofrendo uma violência, ela grita. Existem registros históricos do século XVIII e XIX que demonstram que horror que era a caça às baleias na Baía de Guanabara. Gente, muita tristeza. Dá vontade de se mudar para um lugar lá na Bahia, que é uma reserva ecológica, qualquer reserva ecológica, viver do que a terra dá, fugir dessa questão. Mas a gente também está, todos estamos encralacrados nessa atmosfera. E as potências mais industrializadas, elas precisam entender sobre isso. Vamos lá. Qual seria a principal questão? Ah, já sei o que vocês perguntaram. Na verdade, eu adivinhei. Vocês nem colocaram no chat, mas vocês pensaram. Professor, o que de triste aconteceu na sua vida? Vou falar. Bom, fui numa praia aqui na minha cidade, que é um lugar muito lindo, né? Minha cidade é um dos lugares que menos polui. Mas existem algumas questões ruins, sabe? Questão relacionada ao meio ambiente. E aí eu fui numa praia, eu crente que a praia tinha balneabilidade, ou seja, uma condição boa de água, não tinha. E acreditem, dei vários mergulhos na praia. Vários mergulhos. A praia é linda, fica no meio do manguezal. Perfeita a praia. Se você ficou curioso, curiosa, me encontra lá na rede social, tá aqui, que aí eu vou te mostrar as imagens, porque eu já acabei de tirar, né? Falei, poxa, gente, olha, encontrei uma praia maravilhosa, venham conhecer a praia. A praia com água limpa, tá, gente? Visivelmente. Mas pelas pesquisas do INEA, não tá limpa. Não tá limpa porque o rio é poluído. O rio que desemboca na praia. Por conta da poluição, por conta de agrotóxicos que ali são despejados, de esgoto in natura, coliformes fecais. Eu tomei banho naquilo ali, gente. Passei álcool depois que eu soube da notícia. Se eu não estiver aqui na minha vida, vocês já vão saber o que aconteceu. Mas isolando, não vai acontecer nada comigo. É isso. Vamos lá, gente. Voltando aqui. Qual seria o primeiro problema? Com que rapidez ocorrerá a transição para um novo modelo de energia limpa? Esse novo modelo chegará antes de queimarmos todo o planeta? Meu querido Jefferson, Guilhermina, Juliana, Marcelo, Josicreide, Kathleen, Vanessa, João. Se tem algum nome assim, gente, por favor, dê a sua vida aqui o ar da graça. Nesse dia 24 de dezembro, véspera de Natal. E você está estudando aqui. Se caso falarem para você, olha, você gasta muito dinheiro pegando ônibus, compra um carro, mas compra um carro que polua menos o ambiente.
Aí você vai querer comprar um carro elétrico. Aí um carro normal custa 50 mil, que eu já acho um absurdo. Absurdo um carro popular custar 50 mil reais. E um carro elétrico custa 200 mil. Qual carro você vai comprar se você tiver 50 mil reais? O carro que não contribui para a vida do ambiente, do meio ambiente. Você vai comprar um carro normal. Então, assim, a gente também precisa, a gente precisa do apoio governamental. Senão, sozinhos a gente não consegue. A montanha de combustíveis fósseis sobre a qual a humanidade construiu a sua civilização é muito mais alta do que a maioria de nós imagina. E, portanto, será difícil de descer. A Agência Internacional de Energia prevê que a utilização global de combustíveis fósseis atingirá o seu pico em 2025, mesmo que os governos não introduzam quaisquer novas políticas climáticas. Olha só que loucura. A energia não é simplesmente um insumo para a economia global, não é um produto, certo? Como o aço, como a inovação da tecnologia da informação, ela é economia. Cara, tem noção disso? A energia é economia, a energia é lucro. Então, o grande industrial, os grandes industriais, os grandes capitalistas, eles querem o lucro. Porque as populações menos favorecidas que vão sofrer. Vocês concordam comigo? Porque esse camarada aí que é dono da empresa, que é dono da indústria, ele vai ter um lugar que vai ser mais aprazível para ele viver. Muito embora a vida dele também vai estar em risco. Sabe? Reflitam sobre isso, sobre essas dicotomias sociais que a poluição causa, que a degradação do meio ambiente causa. Aí no lugar que você mora, quando existe enchente, onde que tem lixão, que a gente chama de aterro controlado, que não é aterro sanitário, quais são as pessoas que moram aí perto? Sabe? É complexo da gente pensar e sim, gera muitos questionamentos que são ótimos para a redação de vocês. Sem energia não há economia. Esse cara aqui, que é acadêmico especialista nas energias, Smil, o nome dele é Václav Smil, ele se mostra profundamente cético. O que significa cético? Desacreditado sobre a facilidade com que deixaremos de usar os combustíveis que estão aquecendo o planeta, tá bom? Então, a gente está falando, gente, de toneladas de aço por ano, 4 bilhões de toneladas de cimento, 4 bilhões de toneladas de combustíveis líquidos, é muita coisa. Será que vai ter que acontecer aí uma catástrofe bíblica? Mais uma vez, Jesus voltar? O que tem que acontecer para esses grandes governos, os grandes países enriquecidos, entenderem que a gente pode até nem estar vivo daqui a pouco. E não vai ser nem por conta de um mergulho na Praia do Remanso. Vai ser por queimadas e alagamentos, casas desabando. Cara, é uma loucura. Se a gente for parar para pensar, a gente fica triste. Eu já tô triste hoje, né? Porque eu fiquei arrasada por conta da praia não ser própria para banho. E aí eu fico colocando a culpa, obviamente, na ação antrópica, no não tratamento de esgoto, na poluição, no uso de agrotóxicos. Ai, gente, eu fico para morrer. Sério. Esses números astronômicos estão quase além da nossa compreensão. Isso reflete como a energia é central em absolutamente tudo o que fazemos. Imagina você sem energia na sua casa. Ah, professor, eu posso colocar energia... Aquela energia solar. Energia solar. Você pode colocar. E é um pouco mais caro também. Entende? Então, assim, tem possibilidades. É 20 mil, se eu não me engano, de 10 a 20 mil, se eu não me engano, em algumas empresas, para instalar energia solar no seu teto. Entretanto, só a energia solar ela não garante energia. Eu também li sobre isso. Para mim, era só energia solar. Tá, gente? Então, é triste. Cara, eu fico muito triste. Eu sou graduada em História e sou especialista em Sociologia pela UERJ. Tenho muito orgulho de falar, tá, gente? Eu nunca fiz o costume, porque é a faculdade do coração mesmo. Sempre foi, aliás. E eu tô ultimamente apaixonada por geografia.
E eu estou pensando em fazer algo ligado à geografia. Não sei se faço um mestrado ligado a meio ambiente, a temas de geografia, clima. Vou ter que estudar muito, né? Porque eu não fiz graduação em geografia. Mas eu gosto de estudar também, então não seria um problema. Ou eu faço uma outra graduação. Ai, gente, vamos estudar. É isso. Vamos lá, vamos refletir. Ai, gente, olha só. Tira esse drogas lícitas, tá? Não são drogas lícitas, não. Aqui eu deixei o slide de ontem, sem querer deixei. Tira os drogas lícitas, inclusive a aula tá sensacional. Vê aqui na aula anterior para vocês acompanharem. A espécie humana existe há 300 mil anos. E durante 299 mil desses anos, praticamente todos nós vivemos menos. E tínhamos vidas marcadas por trabalho pesado e pobreza. Porém, tudo começou a mudar por volta do século XIX, quando começamos a explorar enormes reservas de combustíveis fósseis. A utilização do carvão, petróleo, gás desencadeou uma revolução chamada Revolução Industrial, que eu falo em quase toda a minha aula. Quase toda a minha aula de atualidades eu falo da Revolução Industrial. Porque é o cerne da questão da poluição, que começa lá no século XIX, no Reino Unido. Gente, o meu cabelo tá um babado, né? A água da Praia do Remanso fez bem pro meu cabelo. Pelo menos isso, né? Bora voltar. Então, depois dessa Revolução Industrial, a gente passa a entender a vida como uma venda, a gente vende o nosso tempo de vida em troca de um salário. Antes as pessoas viviam no campo, seguindo o tempo da natureza. A gente tem o começo da utilização do carvão na Revolução Industrial. Depois de 100 anos da Revolução Industrial, que a Inglaterra estará riquíssima, não tô me coçando por causa de ziquezira, tá? Eu só tô aqui fazendo um tique nervoso. Para de pensar de coisas aí, que eu sei que você pensou. Bora voltar. Então, começa a poluição aí. Depois de 100 anos, vai ter o chamado imperialismo. Serão esses impérios europeus, França, Alemanha, Holanda, Inglaterra, vão partir para explorar outros lugares na África e na Ásia. Ou seja, descontentes em terem acabado com o ambiente deles, eles foram explorar outros lugares. Por quê? O capitalismo é selvagem, gente. Não vai me falar que é bom, não, que tem meritocracia no capitalismo, porque não tem. Me prova que tem meritocracia, gente. Quem lucra são os grandes, são os grupos menores elitizados. Então, vamos lá. Os cavalos deram lugar à máquina a vapor, depois ao motor de combustão interna e depois ao motor a reação ou reator. E, ao mesmo tempo, a população humana cresceu de alguns milhões de pessoas no final da Era Glacial para 1 bilhão no alvorecer da Revolução Industrial e agora para mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, poluindo o mundo. Ai, gente, é cenário de filme de ficção científica. Caraca! Continuando. A produtividade sem precedentes do mundo industrial significa que a maioria dos seres humanos desfruta de uma prosperidade e de uma saúde que os nossos avós considerariam surpreendentes. Nossos ancestrais, caçadores e coletores, sobreviviam com cerca de 10 gigajoules de energia por ano, mas hoje o norte-americano médio consome 50 vezes mais. Estimou o professor Smil, o mesmo especialista que a gente falou anteriormente. Isto revela a montanha de energia que escalamos é gigantesca. Eu tenho muito medo disso, cara. Eu quero ter filhos. Quem aqui tem filhos? Fala aí pra mim, coloca no chat. Eu quero ter filhos, gente. E quando eu leio essas notícias, eu honestamente eu fico com um pouco de medo. Meu Deus do céu! Meu Deus, a mãe natureza! Gente, vamos lá. Continuando. Desculpa se eu estou deixando vocês preocupados, mas faz parte do meu trabalho. Deixar as pessoas preocupadas faz parte. Atualmente, 80% da energia que utilizamos ainda provém de combustíveis fósseis. 80%. Reduzir estes números é o desafio da próxima revolução energética, que deveria ter nascido na COP28. As energias eólicas e solares, as duas grandes esperanças para um futuro energético limpo, têm crescido rapidamente. Em 2022, ambas representarão cerca de 12% da eletricidade gerada, em comparação com praticamente nada apenas algumas décadas, segundo dados da AIE.
Mas a maior parte da eletricidade, 70% do total, ainda é gerada a partir do carvão, do petróleo e do gás. E a eletricidade representa apenas 1/5 do consumo total de energia mundial. Portanto, a energia eólica e a solar são, na verdade, responsáveis apenas por cerca de 2% do fornecimento de energia mundial. A razão pela qual estamos atingindo o topo da montanha dos combustíveis fósseis tem mais a ver com a crescente eficiência das centrais elétricas, siderúrgicas, fábricas de vidro, navios, aviões e automóveis do que com energias renováveis. Eu quero que vocês vejam essa série. Eu quero mesmo, tá? Ah, você vai falar, não vejo Globo. Vai ver. Vai ver porque é uma série educativa e vai te fazer entender de uma forma mais didática essa questão que a gente está falando. Série Globoplay, ator de Pantanal, que eu esqueci o nome dele. Série Globoplay. Peraí. Só um instantinho, eu sei que você está me apressando. Só um instantinho. Vou lembrar aqui. Tá, Marcos Palmeira. Série Marcos Palmeira Globoplay. Olha. Vamos lá, Marcos Palmeira grava a nossa nova série sobre meio ambiente. O nome da série é A Era dos Humanos. Coloca aí no chat, gente. A Era dos Humanos. Eu quero que vocês vejam. Ah, porque não assisto o Globo? Vai assistir. Vai te fazer bem para o seu intelecto. Vai te fazer pensar muito bem sobre essa aula. Com imagens aéreas. Tudo muito bem feito, tá? Eu não posso falar que tá ruim. Não tá ruim, não. Tá ótimo. E aí eu peço para vocês assistirem, tá bom? E eu quero depois que vocês me mandem uma mensagem no Instagram, compartilhando se vocês ficaram felizes ou tristes. Vai ficar um pouco triste. Mas eu não vou guardar isso só para mim. Eu vou compartilhar com as pessoas. Vamos lá? Só para a gente terminar, gente. Um caminho longo a percorrer. Longo, gente. O especialista afirmou que o que foi decidido na COP vai passar pela eletrificação de praticamente tudo. E os aparelhos elétricos tendem a ser mais eficientes do que os que funcionam como combustíveis fósseis. Pense no calor que sai do capô do seu carro. Isso é um desperdício de energia. Isso não acontece com veículo elétrico. Mas o veículo elétrico é 200 mil reais. E um carro normal, popular, é 50 mil. E tem carro que é caro e não é elétrico, né? Continua poluindo. Que loucura. Outro exemplo, gente, para cada unidade de energia utilizada em uma caldeira a gás, obtém-se uma unidade de calor. No entanto, uma bomba de calor elétrica obtém-se 3. Stark afirma que mudar a solução elétrica reduz a demanda de energia, tornando a montanha de energia melhor, ok? A eletricidade renovável ficou mais barata do que a proveniente de combustíveis fósseis, fazendo com que a transição poupe dinheiro. O britânico garantiu que a transição pode ser realizada sem grandes subsídios estatais. Porém, com as energias renováveis, trazem grandes custos iniciais quando são instalados painéis solares ou turbinas eólicas. A economia acontece porque o combustível, sol e vento, é gratuito. Me lembrou a Dilma falando de estocar vento. Vocês se lembram? Coloquem aí no Google, que vocês vão lembrar. Estocar vento, coloca aí. Estes custos iniciais são um problema para os países mais pobres, mas também há progressos nesta área, graças aos esforços da primeira-ministra da pequena Barbados, Mia Mottley, que é uma grande entusiasta na questão da renovação da energia, renovação energética. A gente tem que se espelhar nessas pessoas, sabe? Inclusive para votar. Ouso dizer, votaria em pessoas assim, engajadas em pensar no meio ambiente. Marina Silva é uma delas, né, gente? A gente não está também tão distante disso, não. O Brasil é um dos países modelo em questão de prevenção. Não é tão modelo assim. Retiro o que eu disse. É um dos países onde a gente tenta preservar os biomas, sobretudo o bioma da Mata Atlântica, que eu já fui há muito tempo. O bioma amazônico.
Entretanto, a gente tem o agronegócio, que tá ali, ai meu Deus, até bati palma alto, que tá ali querendo destruir em alguns sentidos, tá? Ah, a Virgínia tá falando mal do agronegócio. Não tô falando mal, tá, gente? Eu só tô falando que o agronegócio, ele realmente complica muito a questão do meio ambiente com a questão dos agrotóxicos, das sementes geneticamente modificadas, das queimadas em locais, em pastagens, para que haja um tipo de cultivo. Então, assim, são questões muito complexas, tá bom? Eu vou querer que vocês façam o dever de casa, que é assistir A Era dos Humanos na Globoplay. E eu quero que vocês também pesquisem sobre a Revolução Verde dos anos 70, que fala um pouco mais sobre essa parte do agro. Certo? Ah, professora, é um plus que você está colocando, é um plus. Não é especificamente sobre essa aula, porque nessa aula a gente tratou sobre queima de combustíveis fósseis, mas eu quero que vocês busquem, porque eu quero que vocês fiquem mais espertos e inteligentes. Ok? Então, voltando aqui, galera. A gente começou a falar sobre queima de combustíveis fósseis, tá bom? Depois a gente falou que o mundo ele está chegando num limite de tanta poluição indo para a atmosfera e está existindo em vários lugares, em vários países enriquecidos, vários tipos de reuniões para discutir a questão da emergência ou urgência climática, tá bom? Então a gente tem que mudar a queima desses combustíveis fósseis, gasolina, óleo, carvão, mineral, para outros tipos de energia renováveis, tá bom? A gente viu isso, vimos sobre a COP. Os Estados Unidos sempre tiram o deles, né, da reta, porque eles nunca concordam que eles têm que parar, diminuir a emissão de gases poluentes para a atmosfera. Eles são terríveis. Então, eu peço que vocês, por favor, estou passando devagar para vocês tirarem print. Essa matéria eu tirei da BBC News Brasil. E eu quero que vocês também pesquisem para fazer o dever de casa. Renan, pode colocar para mim a câmera, por favor. Bom, gente, é isso. Eu hoje não soltei fogos, porque eu fiquei pensando na praia poluída que eu tomei banho. Tô triste até agora. E também todo dia eu penso no meio ambiente, porque eu tenho o privilégio de morar aqui de frente para a Mata Atlântica, onde eu moro é um paraíso. Então não era para nada estar aqui poluído, nada. Nada. Se eu moro num paraíso, numa floresta. Então, assim, a praia perto da minha casa, que eu estou num paraíso, está poluída. Tem noção disso? E se você quer falar mais sobre isso, me procura lá na rede social, que a gente vai trocar ideia. Beijo, gente! Até a próxima. Feliz Natal, tudo de bom. Foi ótimo estar com vocês aqui esse ano. Estaremos juntos ano que vem. E não vou começar a falar mais, senão eu fico emocionada. Ó, Feliz Natal para todo mundo e a gente se encontra. Estudem, porque quem estuda, a vida muda. Quando a gente estuda, a vida muda. De fato. É isso. Beijos.